Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, primeiro deste domingo e é claro, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Se tratando principalmente sobre Zé Ricardo, o grande questionamento do torcedor vascaíno. Será que ele sai? Será que ele fica? Atualmente tem a confiança do presidente Jorge Salgado, que inclusive usa o técnico Marcelo Cabo e o erro feito no início do ano de 2021 como exemplo para que não possa ser repetido neste início de temporada. A gente vai falar sobre isso, esclarecer essa situação, falar sobre a partida de quarta-feira contra a Ponte Preta, que será decisiva para a permanência ou demissão do atual treinador e muitas outras informações. Se está chegando aqui pela primeira vez, já deixa o seu like, se inscreva também no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento e ative também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto possível demissão do técnico Zé Ricardo, só quero explicar e, é claro, informar a vocês sobre o que aconteceu ontem à tarde, pois o Vasco venceu a equipe do Resende por 5-1 na Taça Guanabara Sub-20. Gols aí marcados por Ignaldo, Julião, Eric Marcos e 2 do Caio Dantas. Com essa vitória, o Vasco acabou chegando à liderança da competição, mas se igualando o número de pontos do Flamengo, que é o próximo adversário do Vasco pela quarta rodada da Taça Guanabara. Ou seja, em caso de vitória ou do Flamengo ou do Vasco, a equipe vencedora chegará à liderança da competição. Estaremos aqui, é claro, torcendo pelo Vasco e trazendo informações para vocês do que vem acontecendo na base forte do Gigante da Colina. Além disso, falar agora sim, né, aliás, sobre Zé Ricardo, porque de fato a situação não é boa. O Vasco, com o comando do Zé Ricardo, tem o pior início de Série B em todas as participações. Esse ano de 2022 o Vasco chega à sua quinta Série B da história. Em 2009 iniciou a competição vencendo as 3 primeiras partidas. Em 2014 venceu a primeira, empatou a segunda e perdeu a terceira. Em 2016 também seguiu na mesma ordem, vencendo as 3 partidas. E é claro, começando bem, né, o ano, porém no ano passado perdeu a primeira para o Operário, empatou a segunda e venceu a terceira. E nesse ano chega aí a terceira rodada sem vencer nenhuma partida. Lembrando que em 2009, 2014 e 2016 o Vasco conseguiu acesso. Em 2 desses anos o Vasco venceu as 3 primeiras rodadas. Tudo isso preocupa o torcedor vascaíno, pois é o pior início de Série B de todas as edições que o Vasco participou. Na minha opinião, uma normalização de uma temporada ruim, uma normalização no apequenamento do Vasco, porque nós, torcedores vascaínos, não nos acostumamos. Então a diretoria também não poderia se acostumar em ver o Vasco empatando com o Vila Nova em casa, empatar com o CRB fora, empatar com a Chapecoense fora. Isso não pode ser normalizado por nós torcedores, principalmente por quem comanda o Vasco. O Vasco, quando entra numa competição como essas, como a Série B do Campeonato Brasileiro, tem a obrigação de vencer todas as partidas. É o que eu venho falando nos meus últimos vídeos. O Vasco, mesmo que com um elenco limitado, mesmo ficando na Série B por 2 anos consecutivos, tem que ter em mente que ainda é o Vasco. Tem que ter em mente que quando entra em campo para jogar com qualquer adversário numa segunda divisão da Campeonato Brasileiro, é claro, com exceção ao Grêmio, ao Cruzeiro, que são equipes do mesmo nível ali com relação à grandeza no futebol brasileiro, tem que entrar em campo com o objetivo de vencer, com o objetivo de encantar, com o objetivo de golear. Infelizmente, a gente não vem vendo isso por parte do Vasco desde o ano passado e a mesma história vem se repetindo nesta temporada. Porém, mesmo assim, o Salgado ainda permanece com quem é o atual treinador do Vasco, que é o técnico Zé Ricardo. Inclusive, antes da partida contra a Chapecoense, deixou bem claro que, independente do resultado, o Zé Ricardo iria permanecer no cargo de treinador. E após a partida, e é claro, após o empate, o próprio Zé Ricardo se posicionou, falou sobre a situação na tabela e também falou sobre a continuidade no cargo de treinador do Vasco. Então, dê uma olhada aí nas palavras do atual treinador do Vasco e a gente vai depois mostrar o procedimento que o presidente Jorge Salgado vai tomar aí nesses próximos dias, o que será feito por parte da diretoria. Mas antes, fala daí, Zé Ricardo, o seu posicionamento sobre a partida e sobre a permanência no Gigante da Colina. Eu acredito muito naquilo que está sendo construído. Temos um grupo de profissionais muito competentes, não tenho a menor dúvida disso.
É um grupo de homens na acepção da palavra, que são os nossos atletas, nós acreditamos muito nele, mas o futebol, às vezes, as coisas não acontecem da maneira como a gente quer. Até o momento que eu me achar confortável no clube e entender que os atletas estão respondendo aquilo que a gente está falando, a ideia é sempre seguir, porque é uma missão muito dura em relação ao que o Vasco vem passando por alguns anos. Existem cicatrizes abertas ainda no clube e que a gente acaba pegando muitas das rebarbas dessas cicatrizes abertas. Lógico, temos que melhorar, temos que corrigir, temos que evoluir, temos que mostrar jogar melhor o jogo. Concordo com tudo isso, mas existem outras maneiras para se protestar e outras maneiras para a gente encarar isso. Só com o trabalho, não vejo outra maneira. Então, acreditar nesse grupo, acho que quem acompanha o dia a dia do nosso trabalho sabe do quanto eles se dedicam. E agora é descansar e tentar fazer 3 pontos contra a Ponte Preta, certamente mais um jogo difícil. Então, como vocês viram aí, o Zé Ricardo confirmou, deixou bem claro que não irá entregar o cargo, aliás, de treinador de maneira alguma. Reafirmou ainda por cima a confiança que tem nesse atual elenco do Vasco. A próxima partida será contra a Ponte Preta, quarta-feira, às 9h30 em São Januário. Um jogo que, na teoria, será fácil, contra um adversário que não vence desde 9 de fevereiro, há mais de 2 meses que a Ponte Preta não vence nenhuma equipe. De lá para cá foram 10 jogos, 7 derrotas e 3 empates. A última vitória foi contra a Ferroviária nesse dia 9, numa partida que a Ponte venceu por 2-1, e agora o Vasco chega aí com a obrigação de vencer quarta-feira. De fato, se não vencer, há grande possibilidade do técnico Zé Ricardo vir a ser demitido, porque não terá condições de segurar o mesmo após um resultado negativo contra uma equipe que não vence há mais de 10 partidas. Porém, é uma grande dúvida no meio da torcida vascaína, porque o Vasco até o momento empatou 3 jogos. E por que continua com o Zé Ricardo no comando do Vasco? E a gente conseguiu descobrir através de uma apuração lá do Vascaíno.net, através do jornalista Fábio Torres. Ele, através de informações aí buscadas por parte de dirigentes, descobriu que o que vem motivando o Jorge Salgado a permanecer com o técnico Zé Ricardo é o erro cometido no ano passado, pois de fato, após a saída do Marcelo Cabo, a gente viu uma piora no elenco. O elenco com o Marcelo Cabo já era ruim, mas após a saída do mesmo, piorou toda uma situação. O Lisca entrou, não deu jeito, o Fernando Diniz entrou, não deu jeito, e no final do ano ficou um sentimento de que uma permanência do Marcelo Cabo seria melhor do que a demissão do mesmo. Então o Jorge Salgado olha para a atual situação e vê algo muito semelhante ao que aconteceu no ano passado. Uma pressão grande por parte do torcedor para a demissão do treinador que está vigente no cargo, e uma possível demissão poderá acarretar tudo, uma repetição, né? Realmente, novamente, a mesma coisa do que aconteceu lá no ano de 2021. Então, com isso, o Salgado não quer repetir esse mesmo erro, entre aspas, né? E não quer demitir um treinador devido a uma pressão do torcedor. E houve essa avaliação interna que o desligamento do Zé Ricardo atualmente não pode ser o melhor caminho, porque no ano passado a demissão acabou jogando o Vasco para cada vez para a parte mais de baixo da tabela. Então acredita que é melhor manter, porque o Zé Ricardo montou o grupo, já conhece um grupo e quer iniciar um planejamento inteiro, iniciar um planejamento inteiro no meio da competição com a chegada de um novo treinador. Além disso, a gente teve informação também que o próprio presidente Jorge Salgado tem a intenção de segurar o técnico Zé Ricardo pelo menos até a chegada da 777 Partners. Esse é o objetivo do Jorge Salgado, pois segura o Zé Ricardo até lá, e quando a empresa norte-americana chegar dentro do Vasco, ela decide o que será feito. Ou permanece com o Zé Ricardo, ou demite o Zé Ricardo, porém aí já estará nas mãos da empresa norte-americana e não mais sobre responsabilidade da diretoria cruzmaltina. Certo é, volto a repetir, esse é o desejo é segurar o Zé Ricardo, pelo menos até a 777 Partners, deixar ele fazer um trabalho na Série B, pois já conhece o elenco. Porém, de fato, caso venha ocorrer um resultado negativo contra a Ponte Preta, ficará insustentável. Não terá como manter o treinador e essa próxima rodada será decisiva para a sua permanência no cargo de técnico do Gigante da Colina. Certo é, o torcedor vascaíno não aguenta mais, o Jorge Salgado está comprando o barulho dele e agora é aguardar. Eu torço para que ele fique, porque para que ele fique o Vasco tem que vencer,
porque a gente sempre vai torcer pela vitória do Vasco, então automaticamente uma coisa acaba influenciando na outra. Por mim, de fato, ele não estaria mais no cargo de treinador do Vasco, porque não tem condições, mas automaticamente eu torcendo pelas vitórias do nosso clube, ele vai acabar ficando. Decisão nas mãos da diretoria, uma decisão muito complicada. Até o momento o Zé Ricardo não apresentou um bom trabalho, são 18 partidas à frente do Vasco, apenas 8 vitórias, ou seja, são menos vitórias do que empates e derrotas, sendo que o Vasco disputou 8 partidas contra adversários menores no Campeonato Carioca, então tudo isso é de fato bastante preocupante. Vamos esperar, vamos aguardar e seguiremos aqui trazendo todas as informações para você, torcedor vascaíno. Tranquilo, rapaziada? Muito obrigado por você ter ficado até o final. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Se você acha que será melhor demitir, será melhor ficar até o jogo contra a Ponte, né? Deixa aqui embaixo a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo? Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Como eu sempre falo aqui no meu canal, aliás, no nosso canal. Saudações vascaínas.